Oi, pessoal! Meu nome é Renata, eu sou coordenadora do Serviço de Psicologia e a gente hoje está começando mais um treinamento no nosso hospital. Hoje o nosso papo é sério, mas vamos levar de uma forma leve e direta. Vamos falar sobre o nosso protocolo de avaliação de risco de suicídio. Para começar, por que a gente precisa dessa avaliação? Bom, o suicídio é um fenômeno social bem complexo e que atinge de formas diferentes, mas atinge todas as culturas. Segundo a OMS, ele é um ato intencional de extinguir a própria vida. A OMS também nos dá algumas dicas dos principais fatores que a gente precisa observar para avaliar o risco. Então, a gente observa tentativas anteriores de suicídio, a presença de transtornos mentais geralmente mais graves e persistentes, a precariedade ou a ausência de apoio social, o histórico de suicídio na família e uma forte intenção suicida, além dos eventos estressores, que pode ser uma perda repentina de emprego ou uma separação. Além disso, a gente também observa algumas características sociodemográficas. Então, a gente percebe que populações mais vulneráveis em vulnerabilidade social também são populações que têm um risco maior de manifestar esse comportamento. Bom, o comportamento autolesivo não é uma coisa só. Ele engloba diversas categorias de comportamentos até a tentativa em si. Então, a gente tem o suicídio completo, a tentativa de suicídio, os atos preparatórios para uma tentativa, a ideação suicida, que é algo que está na ordem do pensamento apenas, o comportamento autolesivo sem intenção de morrer, a automutilação não intencional e a automutilação com intenção desconhecida. Eu sei que essas categorias parecem muito próximas de si, mas cada uma delas indica um momento do risco que a gente está avaliando. O nosso protocolo institucional é baseado nas recomendações da JCI, da OMS e baseado na técnica da equipe de psicologia do hospital. Ele está disponível no GED e ele é dividido em duas frentes. Ele tem uma frente voltada para a população adulta e outra voltada para a população pediátrica. O objetivo é padrão: a identificação precoce e medidas protetivas imediatas a esse paciente em possível risco de suicídio. É sobre garantir a segurança e alinhar as nossas condutas às exigências tanto éticas quanto legais. E aí, como é que a gente aciona nosso protocolo? Bom, como na maior parte das coisas que a gente faz nesse hospital, o enfermeiro é a peça-chave aqui. Na admissão, o enfermeiro ele vai avaliar sinais de automutilação, que podem ser caracterizados como cortes, queimaduras, arranhões, mordidas, que haja uma suspeita, e aí também tem que ser perguntado diretamente para o paciente, que foi provocado pela própria pessoa, né? Não foi uma violência externa, é uma violência autoprovocada. Além disso, o enfermeiro também aplica a escala SAID-Pearson, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas a gente aciona o protocolo sempre que o motivo da internação for uma tentativa de suicídio, uma intoxicação exógena, uma ideação declarada de suicídio e sinais visíveis de automutilação. Nesses casos, não tem conversa. A gente aciona o protocolo, aciona a equipe de psicologia e aí a equipe de psicologia, junto com toda a equipe de saúde, vai avaliar a manutenção ou não desse paciente no protocolo de risco de suicídio. Os casos em que a gente não faz essa avaliação ou a gente não aplica a escala SAID-Pearson são casos em que os pacientes estão sedados ou inconscientes, pacientes demenciados ou com algum déficit cognitivo, pacientes com déficit de linguagem, pacientes numa urgência médica e, especificamente na pediatria, a gente inclui também pacientes que tenham TEA com nível de suporte avançado e que não possam ali na avaliação nossa responder por si. E aí, nesses casos em que a gente excluiu essa avaliação inicial do paciente, que lembrando, deve ser feita nas primeiras 24 horas da sua internação, caso o paciente saia desse quadro de sedado, inconsciente, ou que tenha uma melhora do déficit de linguagem, por exemplo, saia da sua situação de urgência médica, essa escala deverá ser aplicada assim que ele tiver em condições de aplicabilidade. Então, não vai ser feito pela equipe que geralmente faz, que é da emergência, mas vai ser feito pela equipe do setor. A escala SAID-Pearson, que é a escala que a gente utiliza no nosso hospital, foi uma escala criada justamente para ser aplicada por enfermeiros.
Nela, a gente avalia o sexo, a idade, se há a presença de comportamento depressivo, tentativas prévias, uso de substâncias ou álcool, perda de racionalidade, suporte social, um plano organizado e a intenção futura, e cada um desses itens tem um peso. Isso tudo tá tanto no TASI quanto tem disponível nos setores a escala impressa. A gente pode calcular o score por nós mesmos, caso a gente seja bom em matemática, mas o TASI também faz o cálculo automático desse score, então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. O que é importante que a gente saiba? Que essa escala, ela mobiliza muitos afetos. Às vezes ela é um pouco difícil de aplicar, porque a gente tem que perguntar diretamente para o paciente questões que são muito delicadas. No caso de scores iguais ou acima de 9, a gente abre o protocolo imediatamente. Mas isso também não quer dizer que a gente não vai olhar para esse paciente em relação às suas questões de saúde mental, caso ele diga coisas que a gente considere importantes de serem avaliadas também pela psicologia. Então, só lembrando que esse é um momento muito importante de criação de vínculo com esse paciente e a nossa oportunidade de tornar o atendimento também mais humano dentro do hospital, mais humanizado. Algumas questões são importantes da gente prestar atenção quando a gente está colocando no TASI. Primeiro, não inativar a escala sem necessidade. Tem todas as opções de inativação da escala, mas se a escala pode ser aplicada, ela deve ser aplicada. É importante que a gente também faça essa aplicação apenas uma vez por internação, a não ser que a gente reconsidere, mas aí a própria psicologia pode reaplicar a escala. É importante que vocês tenham atenção bem rigorosa ao gênero e à idade, que é um erro muito comum e que são informações tranquilas de achar no prontuário, mesmo que a gente não precise necessariamente perguntar para o paciente. Registrar os scores das escalas e os sinais de automutilação na ficha de avaliação. E aí, muito importante, caso a escala não possa ser aplicada ou tenha sido aplicada, isso precisa constar na passagem de plantão, para que, caso ela não tenha sido aplicada, que ela seja aplicada pelo plantão seguinte ou quanto antes for possível. E caso ela tenha sido aplicada, que todos saibam esse score para estarem atentos às medidas protetivas. Na pediatria, o nosso protocolo é um pouquinho diferente. A gente vai aplicar um formulário de avaliação do aspecto psicológico para crianças acima de 8 anos. E crianças abaixo de 8 anos, a equipe vai fazer uma avaliação comportamental, vai observar os comportamentos dessa criança, as relações, coisas que a gente já faz no nosso cotidiano. E, ao sinal de alguma suspeita, vai acionar a equipe de psicologia. Essa evolução de ter observado os aspectos comportamentais, ela precisa também ser bem descrita. Ao perceber o risco, o enfermeiro que vai fazer, ou a avaliação do aspecto psicológico ou a sad person, vai acionar o médico e o médico vai acionar a psicologia e a psiquiatria. O nosso ramal é 1604, mas os nossos telefones de todas as psicólogas que atendem no hospital estão disponíveis em todos os setores do hospital. Caso o seu setor não tenha essa comunicação dos nossos contatos, você pode solicitar diretamente a mim, através do ramal que está aí na telinha para vocês verem. E aí, uma vez aberto o protocolo, o ambiente ele precisa estar seguro. Então, a gente observa se as janelas têm trancas, se as portas do banheiro e do quarto não têm trancas. A gente identifica com uma filipeta amarela na porta, escrito protocolo SP, e a gente retira tudo que possa ser perigoso para esse paciente. Cabos de telefone, cabides, qualquer objeto perfuro-cortante, até mesmo dispenser de álcool em gel. Então agora a gente pode ver algumas das atribuições específicas de cada área. A gente vai começar pela manutenção. Então, a manutenção precisa retirar o cabo de chamada da enfermagem do leito, instalar as braçadeiras plásticas em cabos de energia essenciais, retirar cabos de persianas e qualquer objeto de ancoragem, testar a barra do chuveiro, que não deve suportar mais de 10 quilos, e conferir a integridade da película protetora dos espelhos. Em relação às atribuições da nutrição, as bandejas elas ganham um adesivo amarelo, também constando no protocolo SP, e o paciente só vai usar colheres metálicas, nada de facas ou garfos ou qualquer objeto que possa ser tornado um objeto perfuro-cortante. Então, copos e pratos descartáveis para o paciente, talheres inquebráveis para os acompanhantes e paciente, retiradas de frigobar e dispensa de álcool gel do quarto,
Agora na tela vocês estão vendo o nosso checklist, que ajuda com que a gente se lembre de todas essas medidas protetivas da adequação do leito. Em relação à equipe assistencial, e aí focando principalmente na enfermagem, na medicina e na psicologia, a gente tem medidas que se integram entre si, né? Essa atuação, ela nunca vai ser isolada e sozinha, porque a gente precisa que toda a equipe de saúde se engaje nesse cuidado. A enfermagem, além de todo o processo que fez antes do assinamento do protocolo, vai visitar esse paciente de 3 em 3 horas, supervisionando o uso do banheiro, registrando qualquer questão no SAI, controla os objetos perfuro-cortantes também. Então, no caso de medicações externas, medicações que venham com o paciente, informar que ele não vai poder fazer a dispensação para si mesmo, né, dessa medicação, que essa medicação ficará com a enfermagem e a enfermagem fará a dispensação dessa medicação. Em relação à medicina, aos médicos, é importante que eles solicitem as avaliações específicas da psicologia e da psiquiatria, então são eles que acionam essas equipes. O médico também tem o dever de preencher o SINAM, que é essa ficha de informação que a gente tem de vários agravos de saúde, e a gente tem uma específica também para casos de tentativa de suicídio. E também é o médico que vai orientar a família em relação ao acompanhamento e a nossa indicação de um acompanhamento 24 horas. Para isso, a gente tem um termo de acompanhante de paciente psiquiátrico, que também está disponível em todos os setores. Em relação às especialidades específicas, a psicologia e a psiquiatria vão avaliar esse paciente em até 24 horas e vão fazer uma estratificação desse risco e vão criar esse plano terapêutico, junto com toda a equipe de saúde, é claro. O serviço social vai fazer uma avaliação específica do contexto de rede e socioeconômico também desse paciente. É importante reforçar, no termo de acompanhamento para paciente psiquiátrico, que o nosso hospital não é um hospital psiquiátrico, ele é um hospital geral. Então, esse paciente está internado apenas para uma estabilização clínica. Todo o cuidado em saúde mental, de fato e a longo prazo, vai ter que ser feito ou em outra instituição ou de forma particular. É importante que a gente compartilhe esse cuidado com a família e faça essa indicação da presença de 24 horas do acompanhante desse paciente. Além disso, vocês podem ver nesse próximo slide como é feito o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e de Notificação de Saúde. A gente tem 2 tipos de ficha que são importantes para o nosso protocolo. Uma é a ficha de intoxicação exógena, que é um agravo que sempre precisa ser notificado. E o outro agravo que precisa ser notificado é de violência autoprovocada, que são as tentativas de suicídio, são uma forma de violência provocada pela própria pessoa, autoprovocada. No caso de uma pessoa que chega na nossa emergência com uma tentativa de suicídio por intoxicação exógena, a gente vai precisar fazer 2 sinais, porque são 2 agravos diferentes que a gente precisa notificar. O mais importante para a gente é que a gente possa oferecer uma alta segura para esse paciente. Então, o paciente ele não vai receber a alta sem que ele tenha tido uma avaliação da psiquiatria e uma avaliação da equipe de psicologia. Ele também deve sair acompanhado por familiares que já estejam orientados sobre o quadro clínico dele em relação à sua saúde mental. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse treinamento, ou outras questões em relação ao protocolo de risco de suicídio, entre em contato com a gente. A gente está sempre disponível para tirar dúvidas. Esse é um protocolo que é gerenciado pela psicologia. Então, não hesitem em chamar a gente para tirar qualquer dúvida. Para a gente é muito mais importante que o nosso trabalho seja feito adequadamente. Então, não tem nenhum problema em perguntar se a gente não está seguro do que a gente está fazendo. E aí, para a gente conseguir fechar com chave de ouro o nosso treinamento, é importante que a gente preste atenção nos nossos registros. Todas as condutas, elas têm que ser registradas e documentadas no prontuário, por toda a equipe de suporte ao paciente. As condutas, elas devem ser passadas e reforçadas com clarezas nas interconsultas e nos rounds clínicos. A orientação do paciente para a família também devem ser registradas no plano educacional de alta desse paciente. Bom, muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê em outros momentos. Obrigada!